Ah, essa foi boa. Karina, já disse, eu não tive 30 dias na minha vida, 20 dias. Chora Se eu não, hein? tivesse que pedir para voltar antes, aí realmente eu não ia conseguir jogar. O Mas Campeonato Brasileiro, lembrando eu assim acho que a por alto. ideia dele... Desculpa, Paula, só para... Depois você segue. O Campeonato Brasileiro chegava próximo ao Natal. Na primeira semana de janeiro já era início de pré-temporada. Isso, não deu nem para pular 7 ondinhas. Isso quando não batia no ano seguinte. Talvez o Paulo tenha vivenciado também. Rafa, eu cheguei uma época em que eu joguei a final da Mercosul, que era a Sul-Americana, no dia 29 de dezembro e me apresentei no dia 3 de janeiro. Então, assim, Nossa. as férias minhas foram dia 30, 31, dia 1º e dia 2 eu voltei. Então, era férias. Se eu tirasse 3 dias da minha vida, tava complicado. Não via nem meus filhos, cara. Não via nem meus filhos em casa. Mas sobre o Michael, cara, eu acho que é importante, porque é um jogador que ficou devendo, ele sabe disso. Todos sabem do potencial do Michael, mas eu acho que, pelas características do jogador, ele vai continuar tendo problema no Flamengo. Não é por jogar bem ou mal, não é por não ser um bom jogador. É pela maneira que a ideia de jogo que o Flamengo tem, né? É um time de passes curtos, de jogadores de muita mobilidade, jogadores que têm muita qualidade técnica, né? Visão de jogo, leitura de jogo. A maneira que o Flamengo joga, né? É diferente da que o Michael pode se dar melhor. Então, assim, essas dificuldades vão continuar na carreira dele. Ele tem que evoluir, né? Tem que mudar um pouco a sua maneira de jogar, aprender a essa ideia de jogo do Flamengo, se ele realmente quiser essa oportunidade do Flamengo. Mas eu acho que é válida ele ficar, porque jogou muito pouco. Eu acho que quando o jogador joga pouco, né, na competição, nas partidas, eu acho muito interessante, né, essa vontade de querer melhorar, de querer ajudar o grupo e, principalmente, querer evoluir. E hoje, na entrevista coletiva, no Ninho do Urubu, ele explicou por que, né, que voltou. Ele quer uma sequência de partidas, ele quer mostrar mais trabalho, ele quer mais chances e também está pensando no futuro dele dentro do clube. Inclusive, ele não pretende sair emprestado e ele falou sobre isso e a gente vai mostrar um trechinho agora. Ser emprestado eu não acho a melhor opção. Eu cheguei aqui não foi à toa. Eu trabalhei muito, como eu trabalho todos os dias. E se você for pegar o elenco do Flamengo, ele tem muita qualidade. Hoje, eu sou reserva dos melhores 4 atacantes do Brasil. E aí, Rafa, você acha que ele tem razão, que não é a melhor solução sair emprestado? Eu acho que não é a melhor solução, mas a gente conversou muito aqui no Troca na chegada dele ao Flamengo, a dificuldade que ele encontraria tanto em competição no elenco, como em modelo de jogo, né? Ele era um jogador muito relevante, muito influente no Goiás, porque tinha uma maneira que era perfeita para o jogo dele, para encaixar. A forma que a equipe jogava encaixava perfeitamente com o que são as qualidades do Michael. E no Flamengo isso foi um tanto nebuloso. Por mais que a gente tenha passado por treinadores diferentes na temporada. Talvez até hoje, com o Rogério, seja a maior possibilidade para que ele tenha um pouco mais de campo para correr em alguns momentos. O Michael era um cara no Goiás que tinha como acelerar o jogo o tempo todo. Tinha sempre campo e zaga correndo para trás. E essa não é uma realidade no Flamengo que toma iniciativa, que é a equipe protagonista em praticamente todos os jogos em que atua, né? O Rogério é que acabou trocando um pouco mais, assim, dentro de algumas partidas. Mas com o Domi isso era impensável, era sempre dentro do campo do adversário, posicional ainda por cima, e com o Michael tendo dificuldade de utilização, e lá atrás com o Jesus a mesma coisa. Então eu acho que é muito particular, assim. Claro, o Flamengo chega, faz uma proposta financeiramente ótima. É muito difícil o jogador achar que é um péssimo negócio. Não é essa a questão. É que eu acho que não era o melhor dos mundos, nem para o próprio Flamengo e nem para o Michael. Sabe? Lá atrás. O que foi gasto e por quem foi gasto. E a chegada dele num clube que não seria tão fácil assim a adaptação pelo modelo ser o oposto do que ele vivenciava no início de carreira no Goiás. Mas eu concordo com ele. Ser resiliente, permanecer no grupo, retornar antes para ter essa sequência que ele não vivenciou na temporada passada, são movimentos inteligentes de quem quer mostrar serviço.
Mas ainda assim acho que ele vai ter dificuldade no fim das contas. Então, a última frase dele me chamou a atenção. Ele fala exatamente: hoje sou reserva dos 4 melhores atacantes do Brasil. O que serve de motivação, Paulo, mas também haja resiliência, porque é complicadíssimo para ter uma nova chance de se destacar com 4 caras que mandam muito bem. É muita resiliência, né? É muita capacidade de entendimento. E eu vou te dar um exemplo, o Rafa vai lembrar, Karine. As pessoas reclamavam muito, né, quando eu fui convocado a primeira vez para a seleção brasileira na Copa América, e muita gente cobrando de mim, né, mas você não jogou muito pouco, jogou só a final. Eu falei assim, aí eu teria que tirar o Romário e o Ronaldo Fenômeno. É muita resiliência, viu, meu amigo? Não tem como. Simples assim, tranquilo, Sim, né? Tranquilo. Sim. Só esses 2 nomes assim que não pesam quase nada. Eu entendo esse peso, mas até isso, quando eu falo de interpretar os caminhos numa sequência de carreira, até entender o que o elenco te proporciona em termos de brecha para mostrar o próprio futebol, também é uma questão importante, né? Talvez tenha sido um passo em falso. Só que o Michael tem bola, tem individualidade para dar uma resposta diferente. Se o cenário for mais estável, se ele tiver, sim, mais minutos. A gente está falando de um Bruno Henrique que tem jogado mais partindo do lado esquerdo com o Rogério Ceni, né? Era dupla de frente jogando por dentro o tempo todo com o Jesus. Então eu acho que se a gente imaginar um elenco buscando menos, o Flamengo buscando menos peças no mercado e um elenco mais restrito aos jogadores que já estão no clube, é possível que ele tenha mais minutos em 2021. Né? Só que ainda assim tendo que se adaptar a um contexto, coisa que não aconteceu na última temporada. A gente tem mais um trecho da coletiva de imprensa do Michael em que ele fala do aprendizado que ele já teve estando agora no Flamengo. Eu ainda estava me habituando na cidade. Foi um ano, assim, de muito aprendizado, como eu disse. Aprendi, ganhei títulos. Isso foi bom para minha carreira. Foi bom coletivamente, mas também foi bom individualmente para mim. Creio eu que eu sou um outro homem, né? Esse ano aqui no Flamengo eu aprendi muita coisa. E quando eu decidi voltar, antes, foi por isso. Porque eu amo jogar futebol. Teve coisas que esse clube fez por mim que pouca gente sabe. Teve coisa que esse grupo fez por mim que muitas vezes eles nem sabiam. E a gratidão que eu tenho por esses atletas e por essa diretoria que me ajudou, do Dr. Tanuri também. Então, assim, eu quero estar aqui, eu vou me esforçar para ficar aqui e eu vou dar o meu melhor aqui. Então, eu creio que retornar agora vai fazer muita diferença lá na frente. Então, assim, eu espero render mais do que eu rendi e eu espero ter, assim, mais oportunidade de fazer aquilo que eu sei fazer de melhor. Muito legal isso que ele falou, Paulo, porque a gente não sabe o que passa Legal nos demais. bastidores, tem muita Karine, coisa que a gente nem imagina. grande passo, né, para a continuidade dele no Flamengo. Acho que muito importante, né, o jogador saber das dificuldades que ele vai ter. E me parece que o Michael evoluiu muito a respeito disso, né? Na sua postura, na sua voz, a gente vê, né, a capacidade de discernimento dele, saber que vai ser difícil, mas acreditar. Ele está um ano e pouco no Flamengo. Então, como o Rafa disse, as oportunidades vão aparecer, a probabilidade de aparecer nesse ano é maior, né? Porque o Flamengo também vai fazer muitos jogos, né? E ele já tá tendo um entendimento de como o Flamengo joga, porque é difícil, como o Rafa colocou muito bem, é diferente da maneira que ele jogava no Goiás para jogar no Flamengo. Então, cada tempo vai passando, vai dando a confiança, vai dando conhecimento. Então, acho que é importante. Se ele está no coração dele que isso é importante e ele demonstrou isso, eu acho muito importante para dar o primeiro passo. A gente chama de feeling, né? A gente tem que ir sentindo, se habituando, como disse o Rafa, se adaptando e também colhendo esses aprendizados. E ele pareceu que amadureceu muito. Imagina o salto. O Michael é um moleque sem base que sai da várzea em situação precária, não é da várzea com vida estável, para ser jogador profissional no Goiás, dá uma resposta incrível, Série B, Série A, né? É contratado pelo gigante com a melhor condição financeira do país no momento
e tem que dar uma resposta num contexto completamente diferente, numa realidade completamente diferente. A vida dele girou pelo avesso, a gente interpreta de fora que dá água para o vinho, mas você imagina a capacidade de adaptação que você tem que apresentar para entender o que está se apresentando, né? Então, cara, é muito legal ouvir o que o Michael falou nessa última sonora, enfim, na segunda parte da resposta que a gente mostrou. Nós jornalistas a gente sempre chama de sonora, mas é entrevista, tá? Isso, perdão. Sinônimo. Mas é legal porque a gente vê o crescimento, é o que o Paulo falou, né? E que ele é um cara que é tão sincero assim, né? E tem sido cada vez mais raro também, uma verdade, né? Porque pasteurizar o discurso faz com que todo mundo se proteja, né? E o Michael ser sincero a esse ponto é algo muito legal de ouvir. E por essa sinceridade, pela bola que mostrou, tomara que ele consiga dar a resposta que ele imagina. Né? E outro que também antecipou as suas férias foi o Vitinho. A data para ele retornar seria 15 de março. Hoje, dia 12, ele já estava lá começando a dar os primeiros passos, fazer as avaliações médicas. Então, ó, viu um já lá correndo atrás do prejuízo, ó, também se mexeu para também no futuro criar novas oportunidades. Ele fez essa atividade leve ao lado do Bruno Viana, que também foi um reforço que agora que o Flamengo trouxe. Você acha que isso não tem nenhum impacto com relação ao que foi o movimento do próprio Rogério Ceni? O Rogério voltou antes. Com certeza. Concordo também. Concordo. Vamos falar também do Natan. O Natan, o Flamengo recebeu uma proposta e está avaliando a possibilidade de emprestar o Natan para o Bragantino. Está aí a notícia do GE. Globo. A diretoria vê com bons olhos a possibilidade da transferência, mas ainda não bateu o martelo. A negociação está em curso, não está garantida. A presença do Natan no Fla-Flu, por exemplo, desse final de semana mesmo, que acontece no Maracanã pelo Campeonato Carioca. Ele foi lançado no Profissional do Flamengo em 2020, ano passado. E já mostrou um ótimo início. E aí todo mundo já fica de olho, Paulo. Eu vou falar por mim quando eu fui lançado no Flamengo. Né, tive minhas dificuldades também no começo, que é normal, é natural. Eu acho muito pouco tempo para ele, né, no Flamengo, eu vou dizer do atleta Natan. Eu acho muito pouco tempo para ele já ser emprestado. Eu acho que é um jogador que pode ser utilizado pelo Flamengo, pela capacidade que tem, que já demonstrou ter. Eu acho que esse Campeonato Carioca seria importante, né, ele começar já a jogar vários jogos. Vai ter oportunidades no decorrer do ano. Eu acho, pela idade dele, eu acho que deveria esperar mais um pouco. Eu estou dizendo como um ex-atleta e que passei por isso também. Agora, se vai ser bom, né, financeiramente para ele, eu não sei como é a negociação, se passaram para ele também que ele não vai ter oportunidades, porque normalmente, né, a direção, a gente que está aqui de fora não sabe o que acontece lá dentro da salinha. Às vezes os diretores falam, você não vai ter oportunidade.